Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Uma saudação afetuosa mais uma vez, pela presença de todos aqui nesta Basílica Santuário. Vê-se de fato que a gente de fé, porque o frio não os espantou. Aqui é preciso de fato abrir-se essa experiência de ver a beleza de cada tempo, um pouco como é próprio da nossa vida. Às vezes a beleza da nossa vida está nos momentos quentes, de festa e de celebração. Às vezes o frio. Porque o frio, embora nos desafie, é sempre um convite a estar dentro de nós. Às vezes a nossa vida conhece o outono, que é a estação das quedas, mas também é a estação dos frutos. É tempo de colheita algumas vezes em nossa vida. E assim, cada uma das estações com a sua beleza. Agradecendo também aos que nos ouvem de casa, fazendo da sua casa, do seu trabalho, dos diversos locais, uma extensão deste santuário. Quero começar a minha reflexão de hoje lançando um olhar sobre a primeira leitura. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, tem sido um companheiro da nossa reflexão nesses dias, nos convidando a escutar com uma atenção sempre renovada algumas coisas muito importantes que ele vai trabalhando nesta carta. A carta aos Romanos, que é muito importante, porque é na carta aos Romanos que o apóstolo Paulo trabalha com uma profundidade única o que significa a fé cristã. A fé cristã, a graça, o amor de Deus derramado em nossos corações pela entrega do Senhor Jesus Cristo, pela sua salvação na cruz e pela descida do Espírito Santo, entregue à igreja como um grande dom, a aquecer o coração de todos que pertencem a esta igreja em todas as gerações. E particularmente, de ontem para hoje, nós encontramos nesta carta uma preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como sabemos, era judeu. E ele diz isto: converte-se do judaísmo pela experiência que faz com o ressuscitado. O que ele vê no encontro que faz de Jesus a caminho de Damasco muda a sua vida, de modo que ele passa de perseguidor, orgulhoso, presunçoso, a anunciador da fé cristã, a homem humilde e a dar um testemunho de apostolado e de entrega pelo Evangelho de Jesus Cristo. A conversão do apóstolo Paulo é tão forte, é tão profunda, que ela entra para a história da igreja e também para a história da arte, porque há vários quadros que pintam esta cena como um modelo da conversão, de alguém que faz uma experiência com Jesus, é encontrado por Jesus, é tocado por Jesus e torna-se uma outra pessoa, a partir deste encontro, deste olhar, desta experiência. E o apóstolo Paulo apresenta uma dor. A dor é que, sendo ele judeu, percebe que os da sua família, os judeus da sua carne, estavam rejeitando a salvação trazida por Jesus Cristo. E isso incomoda profundamente. Escutamos as leituras há 2 dias atrás, a dor profunda do apóstolo Paulo, que ele diz de perceber que a sua família poderia perder-se
por não ter acesso à salvação trazida por Jesus Cristo. A dor do apóstolo Paulo, que não raro também é a nossa, não é? Quando vemos aqueles que nós amamos se afastarem do melhor de todos os tesouros, que é a fé. Nós que experimentamos o Cristo, nós que sabemos que Nossa Senhora é nossa mãe, compreendemos a grandeza deste tesouro e queremos ver bem pertinho de nós, não é? Nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, participando da alegria desta fé, da alegria desta experiência que aquece os corações, que é conhecer Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo. Pois bem, o apóstolo Paulo vai nos ajudando a entender nesta reflexão que há uma constante, há uma coisa que permanece no Antigo Testamento. E nós podemos ver que é uma constante da história também, que é o fato de que Deus sempre está à procura das mulheres e dos homens. Se vemos a Bíblia com este olhar, com este óculos, percebemos, Deus sempre está à procura, sempre deseja fazer aliança, sempre concede as suas promessas. E vemos um movimento que é muito próprio de nós, seres humanos, né? O nosso sim é não. A gente diz que vai ser fiel, mas chega até um certo ponto. E, de repente, é virado do avesso. Apresenta-se diante de nós outras possibilidades, outras preocupações. E aí vamos nos encaminhando em uma outra direção. Fugimos de Deus. Essa é a constante da história. Deus que busca os seres humanos se afastam. Deus que mostra a sua abertura e nós que nos fechamos. Deus que é sempre fiel e nós com as nossas contínuas infidelidades. E o apóstolo Paulo diz que o povo judeu experimenta nisso um endurecimento do coração. Um endurecimento do coração porque não quer abrir-se à salvação trazida por Jesus Cristo, como tenho dito. Se nós olhamos esse movimento da história, da contínua rejeição dos homens e das mulheres a Deus, não é? Que faz a gente ter tantas dificuldades, porque quando nós nos afastamos de Deus, a gente se põe a fazer besteira. E o apóstolo Paulo também, olhando o povo judeu nesse afastamento da graça, a gente poderia cair num desânimo, como acontece conosco, né? As nossas falhas, as falhas de quem convive conosco nos desanimam. E a gente imaginar, eu não tenho força para continuar seguindo, olha só a cabeça dura que eu tenho na minha casa, olha só a criatura que trabalha comigo. Não terei força para continuar seguindo, não vou insistir. Parece que Deus esqueceu-se de nós, não é? Como o Salmo nos ensina a perceber que é o contrário. Deus nunca se esquece de nós e nunca nos rejeita. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, e aqui é uma lição para nós, era um homem de profunda esperança. E por isso não desanima. Mesmo vendo os judeus indo num caminho contrário, disso que traz dor ao seu coração, o apóstolo Paulo não se permite desesperar. Uma lição muito importante para nós, diante dos momentos de aflição, das muitas dificuldades que a gente tem que enfrentar. Perder a esperança não ajuda. Perder a esperança significa abrir mão da única possibilidade de retorno do abismo, que é poder confiar que Deus é capaz de nos tirar de lá. Nós temos que ter confiança que o nosso Deus é especialista de sair do túmulo. Se ressuscitou do terceiro dia, também será capaz de dar à nossa vida a ressurreição de que necessita, quando as diversas dificuldades que nós enfrentamos tendem a nos fazer estar estacionados nas sombras da morte. Não nos deixemos pegar pela aflição, mas cultivemos esperança no nosso coração, como diz o próprio apóstolo Paulo. Nós fomos salvos pela esperança. E esta esperança habitava de tal forma no coração do apóstolo Paulo, que no versículo 26 da leitura que nós escutamos, diz o apóstolo Paulo: haverá um momento em que todo Israel há de ser salvo. Ele confessa aquilo que não estava vendo. É algo interessante. Se nós somos cristãos de verdade e temos esperança, a gente tem que ter uma palavra de profecia e uma palavra de confiança. Porque às vezes o que nós vemos diante dos nossos olhos é desespero, é dificuldade. O que a gente está percebendo é que parece que não vai dar certo, mas nós temos que insistir e confiar em Deus. E diz o apóstolo Paulo:
Eu confio que a minha família, a família que é cada um dos judeus, há de reconhecer a graça trazida em Jesus Cristo e há de voltar para casa. No fim dos tempos, diz o apóstolo Paulo, esta salvação irá alcançar a todos, porque esta é a promessa de Deus na Escritura. E aqui podemos, aprofundando e meditando esta figura do apóstolo Paulo, recolher o que isto tem a ver conosco, com cada um de nós nesta manhã. Qual é a diferença da esperança do apóstolo Paulo para a esperança de um otimista bobo? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, nossa, essa pessoa é muito ingênua, não é? Acha que sempre vai dar certo, que sempre tem o melhor por vir. Qual que é a diferença desta esperança que nutre o apóstolo Paulo, que é de dizer uma coisa que ele não estava vendo, porque o caminho parecia dos judeus e do seu povo indo numa direção, e ele diz, não, eu confio que haverá um momento em que eles vão retornar deste tropeço, como nós escutamos na primeira leitura, e irão voltar para casa, irão reconhecer que o Cristo é o sentido do Antigo Testamento, que o Cristo é a realização das promessas que eles esperam. De onde vem essa esperança do apóstolo Paulo? Em primeiro, vem daquilo que ele diz no versículo 2, da leitura que nós escutamos. Deus não rejeita o seu povo. É uma expressão muito importante, porque nós às vezes nos nós nos aproximamos uns dos outros, muitas vezes à medida daquilo que os outros dão para nós. Nós estamos com os outros na medida em que os outros ou que as outras confirmam as nossas expectativas. A nossa amizade tem um prazo de validade. Enquanto a pessoa realiza aquilo que a gente quer, enquanto a pessoa corresponde às nossas expectativas, a gente está com ela. Mas basta uma pisada em falso e a gente diz, já não serve para mim. Diz o apóstolo Paulo, com Deus não é assim. O amor de Deus nunca nos rejeita, mesmo quando a gente faz pirraça, mesmo quando a gente escolhe trilhar outro caminho, o Senhor Deus permanece fiel àquilo que nos prometeu. Se Ele prometeu ao povo judeu as suas promessas, se realizou ao povo judeu a aliança, Deus não será infiel a isso e, portanto, os judeus poderão sempre voltar para o lugar de onde partiram. E em segundo, aquilo que vemos no versículo 29, os dons e a vocação de Deus não são revogáveis. É que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que Deus concedeu no Antigo Testamento, nos lembremos daquilo que promete a Abraão, nos lembremos daquilo que promete a Davi, nos lembremos de toda a poesia dos profetas do Antigo Testamento. Se Deus prometeu isso, este dom ao povo, ele não voltará atrás. E aqui nós conseguimos entender algo muito importante. O desígnio de salvação de Deus, o desejo que Deus tem para que cada pessoa humana, cada um de nós possa ser salvo, é um desígnio que não passa. A vontade de Deus é como a vontade de um pai ou de uma mãe. Quem é pai e mãe sabe muito bem isto. Não quer que o seu filho se perca, que se machuque, que entre por um caminho sem volta. Deus assim está conosco. Os seus desígnios, então, com relação a nós, são sempre de bondade, são sempre de salvação, são sempre de coisas boas, e esta é a fonte da nossa esperança. Deus, portanto, não se exaure na sua bondade. Deus, portanto, tem uma graça em direção a nós que não conhece limites. É uma graça incondicional, é uma graça de amor, é uma graça que é derramada dos céus para nos salvar e para nos ter junto dele, como é próprio do amor de mãe, é próprio do amor de pai. É um Deus que não se deixa vencer na sua misericórdia a nós, porque é exagerado. A nossa confiança uns com os outros, como eu disse, é limitada, é condicionada à resposta do outro. Se o outro responde, eu insisto. Se o outro dá sinais de que está mudando, eu capricho no amor. Com Deus, não. O amor de Deus é exagerado. A sua misericórdia se estende pelos séculos. Quer-nos sempre ao seu lado. Daqui vem a esperança quando nós, inclusive, olhamos para as nossas faltas e imaginamos que já não é possível voltar.
Daqui vem a nossa esperança nos momentos de aflição, é de nós compreendermos que Deus é exagerado na sua misericórdia para nós e, inclusive, saberá ser misericordioso com a nossa indisciplina, com a nossa desobediência a Ele, como nos diz a parábola do filho pródigo, não é verdade? O que faz o filho voltar para casa, e esta é a esperança de Paulo com relação ao povo judeu, é que ele se lembra que em casa ele tem um pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que fazer sempre este movimento de voltar para o coração misericordioso do nosso Deus, diante das nossas faltas, diante das nossas limitações, diante dos nossos erros. Nós não podemos nos desesperar desse Deus que é invencível na sua misericórdia, deste Deus que nunca se cansa de nos procurar. Nós é que nos cansamos dele e, antes de tudo, de nós mesmos. Às vezes, olhando para a nossa fraqueza e para as nossas dificuldades, a gente se decepciona com a gente mesmo, com aquilo que imaginou que deveria ter conquistado e não conquistou. E aí temos um olhar depreciativo conosco mesmo, com a nossa história e com os outros. Mas Deus não é assim. Ele é insistente, não nos rejeita e está sempre à espera de que a gente encontre um caminho para casa. E aqui quero ir terminando a minha reflexão com aquilo que o apóstolo Paulo diz no versículo 12, que também é uma lição muito importante para nós, sobretudo nestes tempos. Ele diz que os judeus, quando rejeitam Jesus Cristo, dão um passo em falso. E essa, inclusive, é a origem da palavra pecado nas línguas antigas. O pecado em grego é hamartia, quer dizer, é errar o caminho. O pecado no hebraico é shet, quer dizer, é dar aquele tropeço, sabe? É esta palavra que as línguas antigas indicam para dizer do pecado. Ele diz que os judeus que rejeitam Jesus Cristo dão uma certa tropeçada. E nós vemos isso, inclusive, nos evangelhos. O evangelho que nós acabamos de escutar. A lógica de Jesus, a bondade de Jesus, os valores de Jesus, não raro estão na contramão daquela que é a lógica e os valores dos fariseus, dos mestres da lei do seu tempo. E aí nós poderíamos olhar para essa circunstância e dizer assim, então não tem jeito de fato, né? Nós homens caímos, falhamos, continua-se o pecado, o que será de nós? Mas diz o apóstolo Paulo, aquela que é uma lição, que eu gostaria que fosse preenchida no mais profundo do coração de cada um de vocês nesta manhã, que a misericórdia de Deus é capaz de retirar do mal coisas boas. O tropeço dos judeus, a rejeição dos judeus, fez com que os discípulos, no início da igreja, pudessem olhar para as outras nações. Quer dizer, se aqui nós não estamos bem recebidos, nós vamos começar a ir para outras áreas, para Samaria, para Antioquia, e este evangelho chegou até os confins da terra. Chegou a você, a sua avó, que te ensinou a ler a Bíblia, a rezar o terço. Perceba, aquilo que poderia ter sido um desastre, os discípulos poderiam ter olhado, nossa, estão nos perseguindo, vão nos matar, vamos deixar de anunciar Jesus Cristo. Serve de impulso para que o evangelho seja transmitido às nações. Assim também nós, se temos esperança, devemos sempre compreender que Deus é capaz de retirar de tragédias, de males terríveis, de uma pandemia, de dor e de sofrimento, uma bondade e uma graça que transborda. Deus é capaz, e Ele é mestre nisso, confiemos nisso, de fazer florescer das dificuldades, das intempéries da vida e da dor, fazer florescer a sua graça, a sua bondade e transbordar na sua misericórdia. Que esta esperança preencha os nossos corações nesta manhã, sobretudo pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade. Ela que diz o Evangelho de Lucas que é a mulher que, quando sofria ou que não entendia, guardava no seu coração. Que o coração de cada um de vocês que aqui se encontra, nesta Basílica Santuário, território sagrado, e também das suas casas que agora nos acompanham, seja sempre um território de esperança. Um território onde, diante das dificuldades, que eu sei que não são poucas, Deus, com a sua presença, com a sua força, é capaz de dar todo sentido e devolver ao coração a força de que necessita para continuar seguindo adiante e para confiar que o melhor de Deus sempre está por vir.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta será: escutai-nos, Senhor.